not the mass. Play not the mass. We are the clouds open to play not the mass. Já ouviu falar em Vimanas, em partes móveis em templos na Índia, em Vedas, em Devas e Asuras? Já ouviu falar em palácios voadores interdimensionais? Limpar a sujeira. Limpar a sujeira. Não se preocupe, somos só os palhaços que vieram limpar a sujeira. Somos os palhaços que vieram limpar a sujeira. Porque a verdade importa. Os templos antigos da Índia têm partes móveis. Pode ser que você não acredite, mas olha só. Sim, essa é uma coluna de pedra que está girando em meio à estrutura de um templo. Qual poderia ser a razão para se instalar uma pedra giratória em meio à estrutura desse templo? E mais, como eles fizeram isso? Porque com certeza tem que haver um mecanismo giratório e não é fácil de fazê-lo em uma pedra, porque você não pode abrir depois para lubrificá-lo, por exemplo. Para você ter um mecanismo de pedra giratório é necessário ter conhecimentos avançados de engenharia. E esse não é o único mecanismo com partes móveis nos templos da Índia. Aqui temos uma coluna com orifícios através dos quais você pode inserir o dedo e dentro dele uma esfera de pedra. Com os dedos é possível movê-la para cima e para baixo, mas não é possível retirá-la lá de dentro. A primeira pergunta que fazemos, evidentemente, é como eles colocaram essa pedra lá dentro, uma vez que eles afirmam que ela foi talhada na pedra. Como eles esculpiram essa esfera dentro dessa pedra? As partes móveis dos templos da Índia, aqui no Além da Nuvem. Em alguns templos da Índia é possível encontrar correntes, só que são correntes de pedra. Não lhe parece estranho que correntes tenham sido projetadas e feitas exatamente como correntes de metais, só que de granito? Até hoje a maioria das pessoas acredita que se trata apenas de ornamentos, decoração. Mas será mesmo? Será que essas correntes de pedra não foram criadas originalmente com outra composição química? Seria possível que peças de metais tenham sido petrificadas e assumido outra composição? Como e por que os indianos construíram peças de pedras que se movem? Será que não estamos vendo antigas estruturas metálicas petrificadas? Deixa eu te falar, você está vendo agora um cérebro de uma pessoa que se vitrificou. Isso mesmo, ele foi vitrificado durante a erupção do vulcão Vesúvio há 2000 anos atrás. Por isso dizem que na natureza tudo se transforma. Esse outro templo, chamado Uchirakosamangai, possui pelo menos 1200 anos. E ele possui essas esculturas onde você pode encontrar uma esfera dentro da boca dos leões. E o que é mais estranho é que o leão todo é feito de granito sólido e a pedra em seu interior é feita de ônix, o que leva a muitas perguntas. Por exemplo, como eles fizeram para colocar essas pedras lá dentro? Ou por que não é possível tirá-las para fora? Essa outra serpente nesse templo possui esse caracol em seu interior. O caracol é outra peça de pedra que é possível girar e está preso às mandíbulas superior e inferior da serpente. E gira muito melhor do que dispositivos modernos, inclusive, e bem lubrificados. Na Índia, há quem diga que se você girar essas peças na velocidade e ritmo certos, é possível abrir câmaras secretas no interior dos templos. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma comparação agora. Observe esse cofre. Isso é um tipo de cofre para se guardar dinheiro. E ele foi muito utilizado na Índia por vários séculos.
Se trata de um sistema complexo, com várias chaves e fechaduras que precisam ser abertas na ordem certa, para que o cofre seja aberto. E evidentemente, uma pessoa que desconhece o sistema, ela nem percebe se tratar de um cofre, que se esconde atrás da peça metálica. Agora vamos ver uma peça que está nesse antigo templo, em Vetu-Vancouver. Ele é feito de pedra e possui esses incríveis padrões fabulosos e complexos, além dos 12 signos do zodíaco e outras características astrológicas. Mas espera, observe essa peça no centro. É uma fechadura de porta, o que significa que é possível abri-la. Também é possível ver as dobradiças na porta e a linha que separa a porta do resto da câmara. Observando essas figuras circulares, é possível até mesmo especular que se trate de um sistema parecido com o das caixas fortes que vimos há pouco. Na verdade, portas e passagens secretas são comuns em templos indianos. Algumas delas já viraram notícias, inclusive. Por exemplo, em 2011 as autoridades indianas encontraram um tesouro avaliado em mais de 500 milhões de dólares nesse templo hindu. E esse outro aqui, estima-se que ele guarde um tesouro avaliado em mais de $1 trilhão. Isso mesmo, $1 trilhão. Vamos ver agora esse carro de pedras em Hampi. Um carro de pedra gigantesco de 4,5 metros de altura por 3 metros de comprimento. Com mais de 120 toneladas, ele é tão importante para os indianos que foi parar na nota de 50 rúpias. Segundo os arqueólogos mais conservadores, esse enorme carro de pedra foi construído há pelo menos 500 anos. E apesar de ser muito popular entre os turistas, ele permanece envolto em um grande mistério. Se você pesquisar no Google ou na Wikipédia, você vai ver que ele é descrito como um carro monolítico. Mas isso não é verdade. Na verdade, não se trata de uma peça que foi esculpida em uma só pedra. Observe como cada roda parece ser uma peça de pedra separada que foi colocada nos eixos, como um carro de trabalho real. O carro não parece estar construído como uma peça decorativa religiosa, mas sim como um veículo real, feito com várias partes colocadas juntas. Pode ser uma pergunta estranha a se fazer, mas será que esse carro possui partes que se movem? Quando examinamos as rodas e os eixos, é exatamente isso que parecia. A propósito, veja essas marcas. Elas são exatamente o tipo de marcas causado pela fricção, quando algo se move e duas peças têm atrito entre si, o que pode ser uma evidência de que as rodas giravam e raspavam no paralamas desse carro. Mas hoje em dia não é possível girar as rodas. Mas por quê? Nesse artigo podemos ler que em 2011 os turistas podiam sim girar as rodas, até que as autoridades tomaram medidas para impedir esse movimento, para preservar o monumento. Mas então por que essas rodas foram feitas para girar? Seria possível mover esse carro de 120 toneladas? Dizem que não. Dizem que o peso das rodas não poderia suportar o carro. Mas os moradores locais dizem que todos os anos, em um dia determinado, o ídolo principal desse templo emite uma luz em uma câmara escura quando as pessoas começam a girar aquela roda. Dizem ser um tipo de magia, mas não seria essa magia apenas um outro nome para um tipo de tecnologia? Estamos falando de uma luz brilhante aqui, mas também estamos falando de um antigo mecanismo de dínamo, onde é possível girar uma roda e acender uma lâmpada. Estariam então os antigos construtores da Índia convertendo energia cinética em energia elétrica ou algum outro tipo de energia? Então por que construiriam essas rodas e esse tipo de carro que acende uma luz dentro de uma câmara escura do templo? Será que é possível que os antigos construtores dos templos indianos sabiam converter uma forma de energia em outra? E vale a pena lembrar também deste vídeo que mostramos aqui no Além da Nuvem, com este Vimana com uma luz em seu topo e o que parece ser um campo eletromagnético guiando o movimento toroidal dos pássaros ao seu redor, que seguem sempre a mesma direção. E também esse outro vídeo que já mostramos aqui no Além da Nuvem, com este Vimana sendo ativado
e emitindo essa energia no topo. Uma energia luminosa, diga-se de passagem. Repare que após a ativação inicial, as lâmpadas na parte de baixo também se acendem. Seria uma evidência do uso de energia elétrica desde a antiguidade desses monumentos? Que tal compararmos então a cruz egípcia Ankh com o oscilador elétrico de Nikola Tesla? Seria possível, de fato, que as estruturas dos Vimanas produzissem energia elétrica e que elas tivessem em seu topo uma espécie de capacitor ou bateria? O que de fato essas estruturas de pedra estão tentando nos dizer? Poderia ser esta a razão pela qual se encontram tantas peças móveis de pedra nos antigos templos da Índia? Que tecnologia era essa, capaz de construir mecanismos em pedra? Será que de fato essas construções foram feitas com essa cor cinza, aparentemente queimado? E será que elas foram de fato feitas todas de pedra originalmente? Será que algumas dessas peças, ou quem sabe parte dessa estrutura, não eram na verdade feitas de metal? Vale lembrar também que esses templos que possuem essas peças tão adornadas e até mesmo correntes feitas de pedra recebem o nome de Vimanas, que é o mesmo termo que na mitologia dos Vedas da antiga Índia usavam para designar os palácios voadores e as aeronaves onde suas divindades se locomoviam. Então por que sempre há essa coloração meio cinza carvão, como se eles tivessem sido, sei lá, queimados ou carbonizados por algum tipo de calor muito forte, uma espécie de plasma que poderia, quem sabe, ter petrificado esses locais e mudado a composição química destas estruturas, convertendo todas em pedra? Qual é a sua opinião a respeito? Não esquece de deixar aí nos comentários. Algumas considerações importantes. A bauxita, por exemplo, é um minério, é uma rocha e é a principal fonte, a principal matéria-prima para se produzir alumínio. Ela passa por um processo químico que possibilita a produção do alumínio. E com 2 átomos de ferro e 3 de oxigênio, nós temos a hematita, esta rocha que mais parece metal. Será que a petrificação do metal teria sido possível no passado? É uma pergunta que podemos fazer e especular. Não esquece de deixar o teu like no vídeo se você gostou, se inscrever aqui no canal Além da Nuvem e ativar o sino, marcando em receber todas as notificações. Preste atenção nesta imagem. Esta antiga escada metálica ficou assim após sofrer o processo de calcificação. Ela estava em uma região conhecida por conter muito carbonato de cálcio e quando a água da chuva transbordou, ela dissolveu os compostos de carbonato contidos no calcário e posteriormente encharcou a superfície da escada em íons de cálcio e magnésio. Com o tempo, os minerais solidificaram e petrificaram a superfície da escada. Essa escada tem apenas 150 anos. Este é um pedaço de uma perna que foi encontrado petrificado e fossilizado ainda dentro de uma bota, que tem no máximo pouco mais de 100 anos. Bom, segundo a ciência moderna, o tempo é necessário para a fossilização. É claro que estamos falando em muito tempo, e não em meros 150 anos. A maioria dos paleontólogos modernos defende que, para ser considerado fóssil, o fragmento encontrado deve ter mais de 11.600 anos, ou seja, ser anterior ao início da última era do gelo. Esta bota tem cerca de 150 anos. A perna dentro dela é um fóssil petrificado. Ok, se vamos falar em Vimanas, então vamos ter que fazer uma pequena viagem até a Índia. País de uma numerosíssima população e uma interessante cultura, que traz, entre
seus incríveis mistérios, alguns dos mais belos e complexos templos do mundo, que possuem uma arquitetura bastante peculiar e são chamados Vimanas. Mas por que será que estes templos indianos têm o mesmo nome das mitológicas aeronaves, ou melhor, dos mitológicos palácios voadores, descritos nos épicos sânscritos dos textos hindus, como por exemplo o Pushpaka Vimana de Ravana, que era um rei demônio e o principal antagonista, o adversário do épico Ramayana. Este Vimana, o Pushpaka Vimana, é o exemplo mais citado de um Vimana. E ele é exatamente isso, uma espécie de templo ou palácio voador que carregava aqueles a quem os antigos Vedas chamavam de deuses. O significado da palavra Vimana remete às palavras separado, medido, como um espaço medido e separado, e atravessando ou que está atravessando algo. Então é um espaço medido e separado para atravessar, que é bastante interessante. Somente o significado em si de Vimana já nos faz pensar bastante a respeito. Então, basicamente, Vimanas são veículos voadores mitológicos descritos na literatura da antiga Índia. Dois tipos principais de Vimanas que têm essa conotação de aeronaves são relatados. Os Agnihotra Vimanas, que são veículos com dois motores, e a palavra Agni do sânscrito significa fogo. Esses são as naves menores, digamos assim. E o outro tipo são os maiores, que têm mais motores, e são os Gajavimana, tidos também como palácios voadores. E na literatura védica, na literatura da antiga Índia, tanto os Devas, que eram como os Vedas chamavam as divindades, os seres a quem eles chamavam de deuses, quanto os Asuras, que eram os antidevas, os opositores dos Devas, e eram o equivalente aos demônios. Esses dois tipos de seres se locomoviam em Vimanas. E se queremos cavar mais fundo na história dos Vimanas e entender de fato o que são estas aeronaves e palácios voadores, devemos dar uma pequena analisada na estrutura interna desses incríveis templos antigos e observar como a arte que adorna tais monumentos por dentro se assemelha muito a engrenagens que são utilizadas em turbinas de aviões e em motores de foguete. Essa imagem que você vê agora parece, mas não é um Vimana. É a planta do motor de um foguete moderno. Ok, mas será que foguetes, aeronaves e ainda mais palácios voadores que carregavam divindades poderiam realmente ter existido na Índia? Eu quero que você olhe comigo essa imagem aqui. Observe o entrelaçamento destas pedras. Será que alguém poderia explicar qual é a incrível técnica para tornar maleável este granito a ponto de entrelaçá-lo no teto de um templo gigantesco na Índia? Você está vendo aqui 3 gopuras, os templos indianos inspirados nos antigos Vimanas. Gopura significa torre-portal. Essas estruturas colossais atingem até 55 metros. Elas são chamadas Vimanas e nos templos religiosos hindus são consideradas as principais estruturas. Aí eu pergunto, por que os hindus chamam esses templos da mesma forma que a mitologia védica chama os antigos palácios voadores? Será que é apenas uma referência, uma coincidência, ou existe algo mais? Lembra da nossa escada de ferro petrificada? Talvez ela não seja a única coisa petrificada, afinal. Bom, nas margens do rio Nid,
Em North Yorkshire está uma das atrações turísticas mais antigas da Inglaterra. É um poço petrificante, que antes se pensava ter sido amaldiçoado pelo diabo, pois qualquer objeto que aquelas águas gotejantes tocassem havia de se transformar em pedra. Recentemente, a análise científica da água revelou a magia por trás do processo de petrificação. Aquela água, tem alto conteúdo mineral que precipita sobre os objetos, criando uma casca dura de mineral sobre ela, da mesma forma que as estalactites e estalagmites se formam em uma caverna. O que é surpreendente, os ursos de pelúcia são populares porque são porosos, o que permite que a água penetre e petrifique o brinquedo de dentro para fora. Algumas pessoas deixaram itens pessoais, como anéis e roupas, utensílios de cozinha e até uma bicicleta. E todos os objetos foram petrificados, totalmente petrificados. Um fenômeno parecido ocorre no povoado de Puente del Inca, na província de Mendoza, na Argentina, onde corre o rio Caves, que tem uma água quente com temperatura entre 30 e 38 graus Celsius. Uma água de origem subterrânea, extremamente rica em sais minerais como enxofre, cloreto de sódio, arsênico, alcalino, bicarbonato e peróxido de ferro. Esse conjunto de sais minerais e sedimentos faz com que objetos jogados no rio, depois de 40 dias, sejam petrificados, ou seja, são cobertos com uma camada de sedimentos cor de ferrugem. Esses objetos, inclusive, são vendidos pelos moradores da região para os turistas como lembranças. E florestas petrificadas também não são novidade. No Brasil mesmo, nós temos uma em Mata, no Rio Grande do Sul, e outra no distrito de Bielândia, no Tocantins. Vamos entrar agora na caverna de Ellora, em Maharashtra, na Índia, onde podemos ver claramente a figura de um Vimana voador. Esse templo que você está vendo agora é o templo Konark, conhecido como o Templo do Sol, e também fica na Índia. Observe sua estrutura em forma de Vimana e também as rodas anexadas em todas as suas paredes. Uma parte parece ter sido construída mais recentemente com tijolos, e esta parte parece ser um tipo de pedra, como granito, onde foram gravadas as imagens como esculturas. E os detalhes das construções destes templos em granito realmente impressionam. Eu disse em granito. Bom, vamos dar uma olhada em alguns detalhes, cravados na pedra, cravados no granito. Este Vimana do templo de Brihadishwara é um dos melhores templos de granito do mundo, feito de um dos tipos mais duros de pedra que existe, segundo análise de especialistas. Diversos aspectos da construção desse templo são desconhecidos. Esse templo, inclusive, ele é patrimônio mundial da Unesco, possui 66 metros de altura e em cima existe uma pedra angular de granito de cerca de 80 toneladas, no topo. As hipóteses mais prováveis falam que o transporte foi feito por elefantes, mas ninguém sabe de fato como colocaram esta pedra lá em cima. É realmente impressionante a arquitetura dessa Índia primitiva, não sei se essa é a palavra. Aqui nós estamos vendo uma tese sênior de arquitetura na Universidade de Siracusa, onde o estudante propõe uma revisão do conceito de Vimana, adaptando para os tempos modernos. E após um vasto estudo do design dos Vimanas, o autor da tese faz uma comparação com as bases de lançamentos de mísseis e foguetes. Como podemos ver aqui. E nessa interessante comparação, este é o resultado que nós vamos chegar. O Vimana comparado a uma base de lançamento de foguetes. Aqui temos os desenhos do trabalho. Bastante interessante. É evidente que esculturas em granito, elas podem ser feitas.
utilizando as devidas máquinas apropriadas nos dias atuais. Observe que nós não estamos falando de esculturas de mármore, como as da Grécia Antiga, que é um material mais maleável, muito mais fácil de se trabalhar do que o granito. Nós estamos falando de templos gigantescos, repleto deste grau de escultura, com dezenas de metros de altura, alguns chegando a ter 7 andares, com cúpulas no teto, feitos em granito. Você está vendo agora a maior montanha de granito do mundo. Ela fica no Paquistão. Vale notar que o granito é uma rocha magmática, caracterizada pelo altíssimo grau de dureza. O granito é formado pelo resfriamento do magma quando se derrete, pelo menos o granito natural. E tem alguns minerais que é mais fácil você encontrar no granito, como quartzo, mica ou feldspato. Lembrando que os minerais são elementos químicos naturais da Terra. E as pessoas não sabem, mas o granito ele contém uma quantidade de urânio, então ele é radioativo. O quartzo é o elemento mais abundante no granito. Ele possui uma estrutura cristalina, trigonal, composta por tetraedros de sílica. Para quem não sabe, existe também o granito sintético, que é uma pedra industrializada que contém pelo menos 90% de quartzo em sua composição. Vale notar também que os antigos costumavam dissolver o quartzo para obter pepitas de ouro. Cristais de quartzo são componentes extremamente pequenos, utilizados inclusive em computadores, drones, entre outros usos. Aqui nós estamos acompanhando o processo de criação do quartzo sintético, que também é chamado de granito sintético, onde o quartzo é derretido e transformado em granito, o que pode sugerir inclusive que os antigos Vimanas fossem verdadeiros palácios voadores cristalinos, verdadeiros templos de cristal inimagináveis para nós em nossos dias. E um dos Vimanas mais legais, na verdade toda a estrutura desse templo, é Chenakechava, também na Índia, com diversas referências a Vimanas esculpidos por todo esse magnífico templo, essa magnífica arquitetura. Observe este Vimana dourado no local e observe como ele parece ter sido posicionado sobre esta base. De todos os Vimanas que eu vi, esse foi o que mais me lembrou o conceito original de palácios voadores. Muito similar a esse aqui, do Ramayana, um dos principais épicos em sânscrito. E diz o épico que o dono deste Vimana, inclusive, era um rei demônio, que na mitologia hindu se chama Ravana. Aqui temos uma outra representação de Ravana. Agora nós vamos ver uma estrutura localizada no Sri Lanka, que é do ladinho da Índia, uma ilha do lado da Índia, num local que também é conhecido como Palácio de Ravana. Esse ser que acabamos de ver é uma rocha muito grande, com um topo reto, plano. Na entrada você tem uma escadaria e muitas escadas para subir para chegar no topo. Agora olha que interessante esses pés que estão na estrutura, na entrada do Palácio de Ravana. O dono do canal ainda compara com a esfinge do Egito. Ele começa a olhar de perto, né? E vê alguns detalhes muito interessantes. Bom, nós fizemos uma postagem na aba comunidade, né?
pedimos para que os inscritos comentassem o que eles gostariam de saber a respeito desse assunto. Então vamos ler alguns comentários. Tubavalo Animação escreveu: Márcio, tem um anime antigo chamado Sclafone, que mostra um mundo cheio de criaturas mitológicas e máquinas consideradas angelicais, que participaram da última guerra. Também tem vimanas gigantes e vale contar que esse mundo é paralelo ao nosso, tendo a Terra e a Lua como seus luminares principais. Sclafone, tá lá então, esse é o anime mencionado. Muitas vezes a ficção imitando a realidade. Marivalda Vieira perguntou, será que é verdade que durante a Segunda Guerra Mundial potências econômicas conseguiram conhecimentos extraterrestres para a construção dessas tecnologias avançadas e trabalham até hoje com esses seres? É possível, Marivalda. Nós precisamos fazer um vídeo sobre isso, né? Existe um estudo bem interessante que nós vamos fazer a respeito do uso de uma tecnologia similar que pode ter sido usada assim a partir da Segunda Guerra Mundial. Tom Ferreira disse, show de bola, Márcio, eu ouvi de um antigo pesquisador que os Vimanas eram naves tripuladas por seres sintéticos a serviço dos deuses antigos, entre aspas, e se disfarçam de monumento indiano até hoje. Forte abraço. É possível disfarçar-se de monumento antigo, né, ou estar petrificado, exatamente, é uma possibilidade, né, conforme vimos no vídeo. Em outra oportunidade podemos falar sobre a Batalha das Cidades nos Céus, sugestão de Telúrica. Victor Branco perguntou se esses veículos são interdimensionais. Eu acredito que possam sim ser interdimensionais. É uma possibilidade que faz sentido. Matheus Alves Lima perguntou se eles também apareceram na mitologia suméria. Matheus Alves Lima, eu acredito que a forma mais conhecida de um possível Vimana da primitiva Babilônia seria a própria Torre de Babel. Se é que você me entende. Sol Invictus perguntou, né, se os Asuras também usavam Vimanas. Sim, né, os Asuras eram os antidevas, o equivalente aos demônios na mitologia hindu, né? Então, como vimos, o Ravana é retratado no Ramayana com um Vimana próprio, né? Nas colinas de Bamuni, do distrito de Sonitpur, na Índia, é possível encontrar ruínas tão espetaculares que atraem um grande número de pessoas para a região. E o que mais chama a atenção são essas peças que lembram antigas partes de máquinas, algo como uma peça de uma grande engrenagem, só que ela é feita de pedra, ou então foi petrificada com o passar do tempo ou por algum fenômeno específico. Observe essa outra peça. Parece uma enorme roda de engrenagem, só que feita de pedra. Muito interessante também. O Departamento de Estudos Arqueológicos da Índia, que é responsável por essa área atualmente, fixou a data dessas ruínas entre os séculos 10 e 12 d.C. Acredita-se que o templo foi dedicado a Vishnu, um dos deuses do hinduísmo. A Índia realmente tem alguns mistérios muito interessantes sobre as tecnologias empregadas nas construções de templos. Aqui, esse canal indiano encontrou esta pedra que parecia ser parte de uma estrutura mecânica que era utilizada de forma semelhante às máquinas modernas, porém na antiguidade, e para fazer certas peças dos templos que haviam naquela localidade. E é impressionante como as peças se assemelham a peças modernas, inclusive com uma grande quantidade de círculos concêntricos ao redor do corte central. Seus olhos não estão te enganando. Você está vendo uma exibição pública de dois homens simulando uma batalha, cuja arma são duas bobinas Tesla. E é a energia, na forma de raios, que assume o lugar de uma espada. As armas de plasma dos deuses, aqui no
no além da nuvem. Uma arma antiga, desconhecida, terrível e poderosa pode ter contribuído para o colapso de uma ou várias civilizações tecnologicamente avançadas que existiram em um passado distante. Quando os mesmos mitos e lendas são contados por várias culturas diferentes, geralmente há alguma verdade por trás deles. Todos nós já ouvimos falar de Zeus e seus raios, e do poder de Thor, o chamado deus do trovão e do relâmpago, da mitologia nórdica. Mas, nas escrituras védicas da antiga Índia, temos uma história semelhante e com muito mais evidências. Existia um dispositivo usado por Indra, o chefe entre os deuses dos Vedas. É descrito como uma arma de mão que liberava terríveis energias relâmpago quando lançada, e, como o martelo de Thor, ela voltava para o lançador. Essa arma é chamada Vajra. O sânscrito Vajra se refere a uma arma da divindade. A primeira menção do Vajra está no Rig Veda, parte dos 4 Vedas. É descrito como a arma de Indra, o chefe entre os deuses. Indra é descrito como usando o Vajra para matar pecadores e pessoas ignorantes. O Rig Veda afirma que a arma foi feita para Indra por Tvastar, o fabricante de instrumentos divinos. A história associada descreve Indra usando o Vajra, que ele segurava em sua mão, para matar o Asura Vritra, que assumiu a forma de uma serpente. E o mais interessante é que essa mesma batalha de um deus ou uma divindade usando o Vajra, ou esta arma capaz de emitir raios, aparece em várias mitologias antigas, em suas diversas representações artísticas. Marduk, dos assírios e babilônios, na Mesopotâmia, Zeus, na Grécia. São diversas as mesmas representações para esse tipo de arma que podemos encontrar nas mais diversas culturas da Terra. Que arma teria sido essa? O que você acha? Não esquece de comentar aqui embaixo do vídeo e nem de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal, caso não esteja inscrito ainda, ativando o sino para receber todas as notificações. E o fato é que existem muitas relíquias de antigos Vajras encontrados e expostos por toda a Índia, alguns inclusive de tamanho monumental. Teriam estes pertencido a antigos gigantes que conheciam essa tecnologia de armas de plasma? Bom, vasos e ânforas gregas ou etruscas também possuem tais representações, coincidindo até mesmo no fato de que estas divindades apareciam combatendo serpentes ou outros seres híbridos, animais desconhecidos para nós. Independente de qual animal estava sendo derrotado por aquela divindade, uma coisa é certa: o Vajra sempre estava em suas mãos. Esse aqui, no caso, é uma representação de Zeus. Estes 2 Vajras aqui são do século XIII, conhecido como período Kamakura, na Índia. Essa é uma arte russa de 1758 e você pode ver uma divindade descendo do céu e disparando raios em seres, talvez gigantes, que tentavam subir através de uma grande montanha. Parece muito com a Batalha do Olimpo. Esta outra pintura é do artista alemão Peter Trochel, que viveu no século XVII. E segundo o Museu Britânico, onde se encontra a gravura, trata-se de um espetáculo de fogos de artifício, do lado de fora da cidade de Nuremberg, Alemanha. Mas, se isso é verdade, então por que vemos esses homens, aqui na parte inferior do desenho, lutando com o que parecem ser armas de plasma, espadas que emitem raios, como essas aqui? O que você acha?
E observe como esses raios parecem vir dessas bobinas que estão ao lado dos guerreiros, que parecem estar em uma batalha, uma vez que existem canhões na parte de trás da imagem. Que tecnologia é essa retratada por um artista por volta de 1650? Deixa sua opinião aí nos comentários. O que você acha disso? E esse homem aqui, com esse capacete bastante futurista para a época, não acha? Essa outra arte é do mesmo artista, Peter Truchel. E observe que ele também desenha um Vajra na mão direita desta mulher, que aparece envolta de anjos e sobre dois prisioneiros muito estranhos amarrados. Isso é muito interessante. E para fechar esse vídeo, vale lembrar que o canal Hacksmith Industries do YouTube construiu um sabre de luz de verdade. Sim, a arma dos Jedis. E se você observar o design que eles escolheram para conseguir fazer funcionar esse sabre de luz, foi justamente o design dos Vajras. Nesse caso, especificamente, trata-se de uma arma de plasma de verdade, que chega a mais de 2.200 graus Celsius e é capaz de cortar qualquer coisa, inclusive, claro, construções de pedra. Ops! Alguém lembrou das montanhas derretidas que mostramos em vídeo? Possíveis construções do passado que teriam sido derretidas, possivelmente por armas de plasma? Pois é, pessoal, talvez a ficção, como dizem, tenha muito mais a ver com a realidade do que nós pensamos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem nas suas redes sociais, porque a verdade importa. E certamente você já ouviu falar sobre os grandes inventos de Nikola Tesla, muitos dos quais que foram patenteados e fabricados. Mas você já ouviu falar sobre o evento de Tunguska? Essa região da Sibéria, na Rússia, localizado em uma zona bastante despovoada, foi palco de um dos maiores mistérios que, na verdade, nunca foi solucionado. Era 7h15 da manhã de 30 de junho de 1908, quando uma grande explosão aconteceu em Tunguska. Muito mais do que uma grande explosão, na verdade, foi uma gigantesca explosão. Uma área de mais de 200.000 hectares, ou 2.000 quilômetros quadrados, foi completamente destruída. O impacto foi tão violento que liberou uma energia superior a 1.000 bombas de Hiroshima. A teoria mais aceita é a que um meteoro tenha caído sobre Tunguska. E até hoje essa versão é defendida por muita gente, muito embora não existam evidências disso. O fato é que mais de 50.000 árvores foram completamente devastadas, conforme podemos ver nessas fotos tiradas após o impacto. Então, que evento teria sido esse, capaz de alterar tanto assim a vida de todo o hemisfério norte da Terra? Vale lembrar que Tunguska localiza-se na região que era parte do Império Russo, região também da antiga Tartária, em 1908, ou seja, apenas 9 anos antes do Outubro Vermelho, que culminaria na criação da União Soviética. Será que tem alguma coisa a ver? Talvez você já tenha ouvido falar no raio da morte de Nikola Tesla.
que chegou a ser inclusive uma esperança de uma máquina para acabar a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós vemos como seria um tanque de guerra equipado com as armas que Tesla alegou que podia inventar. Ele não foi o único, na verdade, nos anos 30, outros cientistas, como o próprio Marconi e mais alguns, alegavam que poderiam criar essa arma de energia de plasma direcionada. Bom, vale notar que, conforme essa reportagem de St. Louis Post de 1896, a tecnologia do Nikola Tesla usava a eletricidade ou a força elétrica da Terra, basicamente. Segundo o próprio Tesla, a energia da ionosfera. E basicamente Tesla dizia que ele era capaz de concentrar essa eletricidade, esse plasma, em um raio tão fino que ele não se dispersaria mesmo a grandes distâncias. Não é segredo que Tesla chegou a receber dinheiro do governo soviético para a construção de um projeto relacionado ao raio da morte. Mas isso foi depois de Tunguska. Evidentemente, quando as explosões aconteceram em Tunguska, ainda estávamos no período do Império Russo, ou seja, antes da criação da antiga União Soviética. Bom, naquela época o Robert Peary estava na sua segunda tentativa de chegar ao Polo Norte, estava em uma expedição, e Tesla notificou a expedição de que estaria tentando entrar em contato com eles, de alguma forma, e pediu que eles relatassem caso vissem algo em comum. E na noite de 30 de junho, no caso na noite anterior ao 30 de junho, acompanhado do seu associado George Cerf, na torre de Wardenclyffe, Nikola Tesla apontou seu raio através do Atlântico para o Ártico a um ponto calculado como estando a oeste da expedição de Peary. E o que aconteceu foi algo bastante curioso. Um raio pálido foi emitido, uma coruja voou dali e se desintegrou em pleno voo, após Tesla ter ligado os equipamentos. Mas ele não pôde observar nada realmente digno de nota, realmente impactante. Tentou contato via telegrama com Peary, que estava fazendo a sua expedição em direção ao Polo Norte, mas não obteve sucesso no contato. Mas na manhã do dia seguinte, BUM! Ou melhor, Tunguska estava em todos os noticiários da época, 1908. E aí, será que Nikola Tesla estava envolvido nesse evento de Tunguska? O que você acha? Uma nota importante: a explosão de Tunguska está localizada na borda sul do Siberian Trap, com um acúmulo excepcional de diatremes de magnetita. Basicamente, o metal magnético mais antigo conhecido pelo ser humano. Aqui vemos o epicentro da explosão e ao redor as reservas de magnetita. Essas reservas de magnetita teriam atraído esse raio de plasma ou algo do tipo para esse local especificamente, em Tunguska. Vamos ver o que disse uma testemunha ocular, um certo Semonovestava, que estava a cerca de 40 quilômetros ao sul do local da explosão. E de repente viu que diretamente para o norte o céu foi dividido em dois e fogo apareceu alto e muito acima da floresta. A fenda no céu aumentou e todo o horizonte ao norte foi coberto com fogo. O calor veio do norte, então o céu fechou e um baque forte soou e ele foi jogado alguns metros. Então veio um som semelhante ao de pedras caindo ou canhões disparando e a terra tremeu. Quando o céu se abriu, um vento quente correu entre as casas. Segundo dois irmãos que estavam lá, o som era de trovões. A terra começou a se balançar. Foram 4 grandes trovões com muitos relâmpagos e muito fortes os relâmpagos. O jornal Sibir, da Sibéria, de 2 de julho de 1908,
relatou o seguinte: na manhã de 30 de junho, por volta das 7 horas, moradores do assentamento Karelinsky observaram alguns objetos estranhamente brilhantes e impossíveis de se ver, branco-azulados, movendo-se para baixo por 10 minutos. Um objeto apareceu como um tubo na forma de cilindro e, conforme o objeto se aproximava do solo da floresta, o seu corpo, a sua estrutura parecia borrar e então se transformava em uma enorme nuvem de fumaça preta. E uma batida forte então era ouvida, como se grandes pedras estivessem caindo ou artilharia estivesse sendo disparada. Bom, e se você pensou em discos voadores, não se esqueça que na época os veículos voadores mais utilizados ainda eram os Zeppelin, que faziam inclusive viagens transcontinentais. E eles têm essa forma que lembra um cilindro, ainda que não possamos excluir, evidentemente, a possibilidade de objetos voadores não identificados. A propósito, essa gravura é uma suposta arma de direcionamento de energia que a Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos fez, e ela representa uma arma que eles acreditavam que os soviéticos possuíam. Isso foi feito em 1986. Bom, não é segredo para ninguém que nós pesquisamos sobre antigas tecnologias elétricas, desde muito tempo atrás. Será que o evento Tunguska pode ter utilizado diversas tecnologias ao mesmo tempo em uma espécie de teste não autorizado, utilizando armas distantes, juntamente com outras tecnologias, capazes de provocar tremores de terra, terremotos, em uma região bastante desabitada da Rússia? Então nós não sabemos o que de fato aconteceu em Tunguska, se teve alguma coisa a ver com o uso da tecnologia ainda em teste de Nikola Tesla, ou ainda alguma outra coisa. Vale notar que Nikola Tesla apresentou o seu raio da morte perto de 1930, mas segundo ele já vinha desenvolvendo essa tecnologia nos últimos 30 anos. Portanto, em 1908, Tesla já estava realizando testes. Uma revista científica de 1922 fez esta ilustração de como seria o cenário de guerra imaginado por Nikola Tesla àquela altura. E você vê diversos veículos disparando armas de plasma direcionado. Esse artigo é do New York Times e nós vemos a empolgação do jornal, que disse: o novo dispositivo de Tesla como os raios de Thor, comparando, evidentemente, a conhecida arma de Thor, divindade nórdica do trovão, do raio. Raio é plasma, basicamente. Vale lembrar que ainda nos anos 1800, Nikola Tesla havia patenteado o seu oscilador eletromecânico, que, segundo ele, era capaz de produzir terremotos. E teria produzido terremotos. Mas será que seria possível criar essas armas tão comuns na ficção científica, armas de disparo de plasma direcionado? Nikola Tesla dizia que sim. E você, o que acha disso? E hoje nós vamos falar de templos misteriosos na Índia que se assemelham muito a turbinas de aeronaves. Um assunto sensacional que nós já tratamos aqui no canal Além da Nuvem. Hoje nós vamos ver mais algumas coisas. Seguimos vendo as novidades aqui do Além da Nuvem, enquanto que o céu está mudando. Templos que se assemelham a máquinas, palácios voadores, vimanas. Bom, são termos que fazem parte da cultura indo-ariana
da antiga Índia, da antiga Pérsia também, Mud Flood e templos soterrados. E não se esquece de seguir a gente aqui no nosso Instagram, além da nuvem _canal, postagens muito interessantes todos os dias. Não é de hoje que vem aumentando o interesse das pessoas pela antiga mitologia e alguns segredos da história da humanidade que podem estar escondidos nas entrelinhas das tábuas sumérias, por exemplo, dos épicos sânscritos dos hindus, da mitologia maia, asteca e mesmo das escrituras sagradas da Bíblia. Especificamente no caso da Índia, a arquitetura Hoysala chama muito a atenção, porque esse estilo de construção teria sido desenvolvido, pelo menos segundo a história oficial, entre os séculos 11 e 14, na região conhecida hoje como Karnataka, que é um estado da Índia. Cerca de 300 templos sobrevivem na região de Karnataka, e muitos outros ainda são mencionados em inscrições antigas, mas ninguém sabe onde eles estão, porque apenas 70 foram documentados, sendo que a maior parte desses templos ficava na região dos reis de Hoysala, do antigo reino Hoysala. E nós sabemos que a antiga Índia é famosa por mencionar os Vimanas, que eram aeronaves que as divindades veneradas pelas religiões da Índia, especialmente o hinduísmo, utilizariam, segundo essas mitologias, para sobrevoar a região. Aqui temos um exemplo do Rukma Vimana. Esse tipo de aeronave aparece descrita no Ramayana, um dos grandes épicos escritos em sânscrito. Uma coisa curiosa é que a palavra Vimana significa simplesmente aeronave. Só que também é o nome das principais estruturas dos templos da Índia, como podemos ver aqui, e que no formato, na característica, se parecem muito com os Vimanas, descritos no Ramayana, o épico sânscrito. As estruturas desses templos hindus impressionam, pois possuem detalhes extremamente minuciosos, muitos deles feitos em granito, conforme podemos ver aqui. Será que os antigos Devas, como eram chamadas as divindades na antiga Índia, possuíam alguma tecnologia diferenciada? O fato é que a arquitetura desses palácios parece não receber a devida atenção de arqueólogos, engenheiros e arquitetos do mundo todo, apesar da impressionante complexidade destas estruturas, conforme podemos ver aqui. Em alguns casos, nós podemos ver que esculturas no formato Vimana padrão são posicionadas sobre blocos que se assemelham a grandes tijolos, que foram erguidos de forma bastante precisa, com um elevado grau de perfeição e capricho. Mas como vimos na literatura hindu, os Vimanas eram os grandes palácios voadores da mitologia da antiga Índia. Existem também as representações dos Vimanas na arte destes palácios, conforme podemos ver aqui, um Vimana sendo representado, esculpido num templo. Aqui nós temos um Shakuna Vimana, um outro tipo de Vimana, que tem o que parece ser um barco na parte inferior com asas e na parte superior uma construção similar a um prédio, com uma espécie de torre na parte superior. Será que essas máquinas voadoras e carruagens voadoras podem ter sido construídas na antiga Índia para levar aqueles a quem os hindus chamavam de deuses e demônios, os Devas e Asuras, como são chamados, ao longo de suas jornadas sobre a Terra e até para outros mundos? O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários. Conforme foi dito, os templos eram também chamados de Vimanas, e são assim chamados até os dias de hoje. Os Vimanas são considerados a parte mais importante da arquitetura entre as estruturas religiosas dos impressionantes templos da Índia. E quando nós observamos a arquitetura desses templos no seu interior, nós vemos algumas coisas muito impressionantes, como por exemplo, esse tipo de arquitetura que lembra muito uma turbina.
dos foguetes e aviões. Observe. Será que isso é apenas coincidência? Os detalhes são tão perfeitos que podemos ver uma espécie de engrenagem. Só que hoje isso é pedra. Como será que essas esculturas podem ter sido feitas? Com esses entrelaçamentos. Isso seria compreensível se fosse feito de metal, mas não de pedra. Uma teoria que tem sido propagada na internet é que, possivelmente, os Vimanas do passado tinham uma outra configuração e algum evento, algum fenômeno pode ter petrificado esses Vimanas. Será que isso é possível? Bom, se um Vimana pode ter sido petrificado ou não, eu não sei. Mas o que eu sei é que nós estamos vendo aqui um tronco de árvore petrificado, ou melhor, fossilizado. A descoberta aconteceu num platô no Peru, quando cientistas descobriram esse tronco de uma antiga árvore que pertenceu a uma antiga floresta tropical. Detalhe, a árvore foi estimada ter 10 milhões de anos de idade. O que leva a duas perguntas. Primeira, por que em 10 milhões de anos essa árvore não apodreceu, mas petrificou? Segunda, por que o tronco que estamos vendo não está coberto com muitos metros de terra? Pois se considerarmos que a taxa de acumulação do solo é de 0,1 milímetro ao ano, em 10 milhões de anos a árvore deveria estar a uma profundidade de pelo menos 1 quilômetro. Bom, se essa árvore petrificou, se ossos humanos também são passíveis de fossilização, o que mais não poderia também ter sofrido algum fenômeno semelhante? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que é muito importante para nós. Se inscreve aqui no canal Além da Nuvem se ainda não tiver inscrito e ativa o sino para você ser notificado cada vez que nós postarmos um vídeo ou fizermos uma live. Se você quer estudar conosco no Instituto Licentia, acesse agora o link aqui embaixo, institutolicentia.com, e venha fazer os cursos do Instituto Licentia, participar de grupos de alunos para perguntas e respostas, enfim, venha fazer parte de uma verdadeira universidade do pensamento livre que é o Instituto Licentia. Junte-se a nós. Essa árvore petrificada foi encontrada durante obras na estrada perto de uma antiga floresta petrificada há milhões de anos. Esta árvore está fossilizada e é datada de 20 milhões de anos e foi descoberta por cientistas na Grécia, especificamente na ilha vulcânica de Lesbos. Os galhos e raízes ainda estão intactos após os 20 milhões de anos datados pelos cientistas. Quem ainda não viu esses bonequinhos aí pela internet? São os personagens do game Among Us, da Inner Slot. Mas na Índia existe uma antiga escultura que lembra muito esses personagens do famoso game. A escultura é conhecida como o Falo de Shiva e faz parte de um antigo ritual hindu. Mas é curioso como o design é um tanto futurista. O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários. Quero te convidar a conhecer o Instituto Licentia no site institutolicentia.com. institutolicentia.com
junte-se a nós.